O que leva um indivíduo a depredar o patrimônio público? O que leva um conjunto de pessoas a se unir e agir com vandalismo, violência, quebra-quebra sobre algo que não lhe pertence? Esse é o nosso tema de hoje para a gente refletir um pouquinho juntos. Eu penso que nada é por acaso. Eu estava ali manifestando, aí de repente irrompeu algo dentro de mim e as coisas saíram do controle. Aparentemente pode até ter acontecido isso com muitas pessoas, mas o fato a que me refiro, que foi a invasão aos poderes da República aqui do Brasil, nesse ano de 2023, janeiro de 2023, mostrou claramente que não foi isso que aconteceu. Houve uma pré-meditação. Então vamos analisar assim bem brevemente esse assunto, dá muito pano para manga. E eu não sou aqui a única que tem a verdade, mas apenas trago alguns pontos para que a gente possa refletir mais profundamente, sair do discurso do ódio, do julgamento, da culpabilidade. Cabe à justiça fazer as devidas correções, mas cabe a nós, enquanto sociedade, pensarmos sobre os nossos próprios atos frente a esse quadro que vimos. Eu vou citar aqui 2 tipos de fenômenos que ocorrem naturalmente nos grupos sociais. Acontece conosco o tempo todo, aconteceu também nesse episódio grotesco. O primeiro dele é o fenômeno da consciência, do comportamento de manada. Então, o que acontece? Enquanto sujeito individual, eu tenho determinados parâmetros de comportamento. Eu faço algumas sublimações, como diria Freud, né? Que é um tipo de mecanismo de defesa psíquica, onde eu vou reprimindo, né, aquilo que me revolta, me indigna, para que eu tenha atos mais construtivos, para que eu direcione para um outro lugar, uma outra pessoa, um outro acontecimento, um outro fenômeno de forma construtiva, produtiva, positiva, aquilo que eu sublimei, reprimi. Então, bem a grosso modo falando, quando eu me junto com outras pessoas, essa consciência de eu, esses limites da consciência do eu ficam frouxos. Então eu meio que me misturo com o grupo, me identifico com o grupo e aí acontece o fenômeno da consciência de manada, o comportamento de manada. Ou seja, eu vou agir conforme o que está posto ali naquele momento, juntamente com as demais pessoas. A Andrea sempre vai ser assim? Não é algo determinista. Eu vou no lugar, tá todo mundo quebrando lá o Palácio do Planalto, eu vou e quebro também. Mas, a princípio, isso é um fenômeno natural. Então, acontece nas questões de violência, mas também acontece nas questões de bondade, de solidariedade, de caridade, né? Haja visto vários acontecimentos aí que aconteceram na humanidade, que as pessoas se mobilizaram de forma conjunta para ajudar, para acolher, para transformar, para modificar, para reconstruir aquela situação, né? Então, é importante que a gente esteja atento em relação a esse primeiro tópico que eu trago, a esses limites pessoais. E para isso a gente precisa saber de fato quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, como eu estou. Claro que o que a gente reprime pelo mecanismo de defesa psíquica inconsciente
é algo que eu não sei a princípio. Daí a importância da terapia, de trabalhar o autoconhecimento, né? Claro que nem tudo a gente vai saber. Nós somos governados pelo inconsciente grande parte das vezes. A gente pensa que a gente escolhe de forma bastante consciente, de forma bastante pensada, refletida, racional, mas não é. A maior parte de nossas decisões é tomada pelo nosso inconsciente, pelo conteúdo que esse inconsciente guarda a partir de nossa história, de nossas experiências anteriores. Então, quanto mais conscientes de nós estivermos, nós teremos limites mais saudáveis, mais fortalecidos. E a gente poderá, pelo menos no milésimo de segundo, pensar se a gente vai querer seguir com a manada ou não. Tá? Esse comportamento de manada também é muito comum nos jogos de futebol, por exemplo. As pessoas torcem juntas, choram juntas, brigam juntas. Mas lembrando que não é algo tão determinista assim. Um outro tópico, que valeria até um vídeo à parte, mas eu vou trazer nesse mesmo contexto, é o triângulo dramático. A análise transacional traz muito esse conhecimento. E eu acho que esse triângulo explica um pouco do comportamento daquelas pessoas que se entregam a essa consciência de manada. Então, explica um pouquinho isso de forma mais detalhada. Então, o que seria o triângulo dramático? Segundo a análise transacional, o nosso ego tem uma forma específica de funcionar e que nos coloca em papéis diversos. A princípio, 3 papéis: criança, adulto e o pai. Esse pai a gente pode entender também como um grande sábio. Então, o triângulo disfuncional seria aquele em que nós funcionaríamos de maneira patológica nos nossos relacionamentos, assumindo 3 posicionamentos: o da vítima, o do perpetrador ou algoz e o do salvador. Então, quando nós nos colocamos no papel de vítima, nós estamos assumindo um aspecto infantil da nossa criança interna, que ficou guardada aqui, a nossa criança ferida. É a criança que se sente sem recursos. A vítima geralmente se vê num buraco sem saída, né? Tem um sentimento de menos-valia, de fragilidade. E isso nos relembra do nosso aspecto infantil. Quando éramos crianças, nós éramos assim. A criança não tem os recursos que o adulto tem. Não tem o conhecimento, a compreensão, as habilidades que o adulto tem. Então, se colocar no papel da vítima, em primeiro lugar, é estar fixado no papel da criança, no ego criança, melhor dizendo. Então, quando a gente se identifica nesse papel de vítima, automaticamente a gente se relacionará com um perpetrador, um algoz. É o chefe autoritário, é o marido tóxico, é uma mãe muito super protetora, má, né? Um irmão que é assim, vive em competição conosco. É um presidente que rouba o país e por aí vai. Né? Não estou aqui minimizando as questões políticas que o Brasil enfrenta nesse momento, mas eu estou a princípio apenas analisando a luz da psicologia, fundamentos psicológicos e filosóficos.
Então, uma pessoa saudável pode até se sentir um pouco vítima das situações, pode até perceber o outro como algoz, né? Aí vem toda aquela história da culpabilização, ou a gente se culpa ou a gente culpa o outro, mas vai seguindo a vida. Mas quantas pessoas têm um trauma, uma frustração profunda que é não reconhecida, ela pode ficar sequestrada por isso e viver eternamente nessa relação de vítima e algoz. Muitas vezes a vítima posteriormente se torna o próprio algoz e assim esse ciclo vai sendo contínuo. E a terceira ponta desse triângulo é o salvador, ou seja, a vítima precisa, né? Ela acha que precisa de um salvador, né? De alguém que venha resgatá-la daquela relação tóxica, daquele chefe assedioso, né? Daquela mãe que não nos compreende e por aí vai, daquela amiga que nos traiu. Então, muitas vezes Salvador é o próprio terapeuta, né? É o nosso cônjuge, né? É uma pessoa em que nós depositamos toda a nossa confiança e o nosso poder em relação à nossa vida, às nossas decisões. Muitas vezes nós estamos presos nesse triângulo vicioso do drama e somos o próprio salvador. Uma triste notícia que eu deixo aqui é muitos terapeutas se tornam terapeutas por estarem nesse triângulo do drama e tem aquela falsa ilusão de que vão ajudar o outro, que precisam salvar o outro, curar o outro, o que não é absolutamente verdade. Estar na posição de um terapeuta, de um mestre espiritual, né? De um pároco, de um bispo, de um papa, de um coach, tem uma outra função, é um outro tipo de serviço e não deve ser confundido com esse drama todo desse triângulo que eu trago aqui. Então, trocando bem em miúdos o que eu falei até agora, muitos são os fatores, né, da violência que porventura a gente possa causar a outra. E todo mundo é capaz de atos violentos. Ah, eu nunca faria isso. A gente não pode saber. Se a gente estivesse naquela mesma posição, será que a gente teria agido diferente? Não sei. Já que temos um inconsciente aí muito obscuro e que, quando não nos é revelado, nos leva a fazer coisas assim inimagináveis. Então a violência está assim, é um sintoma assim de um primeiro a falta de conhecimento, de limites claros, de uma identidade bem posicionada, bem fortalecida e também um espelhamento, uma projeção dos conflitos causados por esse drama vivido, esse triângulo dramático que é vivido internamente. Então, qual seria a solução, Andréa? Em se falando do triângulo dramático, é sair do triângulo. Ou seja, trabalhar a sua criança, o seu aspecto infantil criativo, ter prazer na vida, se permitir ter prazer na vida, se permitir sentir, trabalhar as suas emoções, reconhecer, expressar adequadamente, de forma saudável, tanto para si quanto para outros, assumir o adulto que somos, agir com responsabilidade nas questões que nos cabe, responder aquilo que fazemos na vida,
né? Então, colocar em nossas mãos a rédea de nossa vida, isso é ser adulto. Usar os recursos que possuímos para viver melhor, e se não os possuímos, ir atrás daqueles que precisamos em cada momento. E agir com sabedoria, né? Com o nosso velho sábio interior, discernindo bem na hora das nossas escolhas, para que o bem maior ocorra para o maior número de pessoas possíveis, sem tantos julgamentos, sem tantas críticas, com muita compaixão, porém com sabedoria, sim. Olhar e saber reconhecer a luz. Então, essa é a minha contribuição que eu trago sobre esse tema que tem mexido muito com cada um de vocês nesse momento. E eu estou aberta aqui a perguntas, a comentários. É muito bom sempre a gente trocar figurinhas sobre o que eu trago aqui nos vídeos. Fica muito bem e namastê!